descobri que o meu bebê de 7 meses tinha epilepsia através de um vídeo que eu postei no Instagram. Você não ouviu errado, eu só descobri porque eu postei um vídeo no Instagram. Vocês lembram que o Caleb nasceu de 30 semanas? E por acaso vocês querem relembrar, eu deixei tudo no vídeo anterior, é só ir lá ver. Atualmente ele tá com 11 meses, quase um ano, mas eu descobri a epilepsia com 7 meses. E foi através desse vídeo aqui que eu postei lá no Instagram. Reparem bem os olhinhos dele, ele tá brincando comigo e de repente o olhinho olha pra baixo, ele trava. E só depois de eu chamar, ele volta. E eu só reparei nisso depois que eu vi alguns comentários, desse tipo, que eu não tinha visto, isso. Mas eu achava essa questão do olhar dele normal, porque como ele ficou muito tempo na incubadora, ficou 38 dias na incubadora, a luz da sala, da UTI, batia direto nele. Então, ele tende mesmo a olhar mais para baixo. Conforme o tempo foi passando, eu percebi que ele tinha alguns atrasos no desenvolvimento. Por exemplo, ele não conseguia e ainda não consegue muito ficar de barriga para baixo. Ele não tinha sustentação nenhuma do pescoço. E a gente procurou a fisioterapia, tanto pela prematuridade. Eu mostrei o vídeo para a pediatra, que aconselhou a gente passar ele num neuropediatra. E a gente fez, e ele pediu uma bateria de exames. Pediu o eletro, que é esse aí que ele tá fazendo, e pediu uma ressonância também. No eletro, constatou que quando ele fazia aquilo com os olhinhos, ele tinha uma crise convulsiva. E essa crise, ela não piora por algum motivo, então não há nada que eu possa fazer para piorar essa crise, mas eu preciso aproveitar que o cérebro dele ainda está em desenvolvimento para poder zerar essa crise. Então aquilo que ele faz com os olhinhos é uma crise convulsiva, que é uma forma de epilepsia. Então sim, gente, o Caleb tem epilepsia, mas estamos fazendo de tudo para tratar, e aqui eu vou contar um pouquinho do tratamento. A gente descobriu com 7 para 8 meses, quase 8 na verdade. E eu fiquei muito assustada no começo, porque eu pensei, poxa, o que será que vai acontecer? Será que essa crise vai evoluir? Será que vai piorar? Será que ele vai ter uma crise convulsiva mesmo? Será que vai, sabe? Várias coisas passaram pela minha cabeça. Eu fiquei muito preocupada dele não conseguir se desenvolver, sabe? Porque ele já tem um atraso da prematuridade. E quando ele tem a crise, ele meio que para de pensar. Então, se ele tá brincando, se ele tá aprendendo alguma coisa nova, ele desliga. E aí, o cérebro dele religa depois e é como se tivesse dado um branco. E ele não lembra mais de nada que ele estava fazendo. Por isso é tão difícil dele desenvolver. Porque toda vez que ele está aprendendo uma coisa nova, o cérebro dele desliga. Por isso é tão importante o tratamento. A crise que ele tem chama crise focal, que é como se fosse uma crise de ausência, mas também mostra, nos olhinhos. Então, os olhinhos dele olham para baixo e tremem. E de verdade, gente, todas as crises de epilepsia que ele poderia ter, essa é a mais tranquila. Porque ele não se machuca, ele não se debate, não tem perigo nenhum. Nesse vídeo dá pra perceber bem o olhinho dele tremendo e olhando pra baixo. As crises que ele tinha duravam em torno de uns 10 segundos. E era bastante tempo, sabe? E a gente chamava atenção, ele não respondia. E depois ele voltava, que nem vocês viram nesse vídeo aí. Mas muitas vezes ele voltava sem saber o que ele estava fazendo. E ele tinha incontáveis dessas por dia, sabe? Era uma seguida da outra. Então depois do diagnóstico a gente começou com um medicamento, que inclusive teve efeito colateral, que foi a diarreia. A gente achou até que ele estava com virose e na verdade ele estava também com virose, mas depois que a virose passou, ele ainda ficou com muita diarreia. Eu cheguei a trocar o leite, eu fiquei doida por conta do leite, achando que ele estava intolerante à lactose, quando na verdade era apenas um efeito colateral da medicação. Mas estava dando resultado, ele tinha menos crises, ao longo do dia. As crises eram mais curtas, além de ser menores. Então, nós, na equipe médica, e nós decidimos manter com essa medicação, porque ele estava ganhando peso e estava continuando comendo. Então, mesmo com a diarreia, ele estava comendo e estava desenvolvendo bem. E é um tempo só de adaptação. Depois ele já parou com a diarreia. Demorou um pouquinho, demorou uns 2 meses, mas resolveu. E agora, recentemente, não tem nem um mês, a gente começou com uma outra medicação para fazer junto. Porque, como ele estava quase zerando as crises, a ideia é zerar 100%. E aí, a gente vai depois continuar com a medicação, mesmo depois de ter zerado, Porque a epilepsia você tem que tratar por um tempo, Pelo menos por um ou 2 anos, para garantir que o bebê não vai ter mais nenhuma crise. Como vocês podem ver através dos vídeos, melhorou muito. Hoje, ele tem 1 ou 2 crises por dia, e é bem curtinha, e eu geralmente consigo chamar a atenção dele e ele volta rapidamente. O que tem ajudado muito no desenvolvimento dele, porque agora ele tá liberado para comer, ele tá quase aprendendo a sentar, endureceu o pescoço, tá endurecendo a coluna, tá muito mais espertinho. A nossa jornada é um pouquinho longa, a gente tem 3 vezes na semana fisioterapia e 2 vezes na semana a gente vai para terapia ocupacional.
E a cada 15 dias a gente tem neuropediatra, fora os exames que a gente faz sazonalmente. Mas tudo isso para garantir uma qualidade de vida incrível pro meu filho. E ele vai ser um bebê normal, na verdade, gente, ele já é um bebê normal. E eu tô compartilhando porque eu tinha muito medo dele ser dependente de mim, sabe? Tipo, pro resto da vida. Mas não, gente, graças a Deus foi muito bom com a gente. Não é fácil, sabe? É bem cansativo. Mas ver que tá dando resultado é muito gratificante. Então esse vídeo é um lembrete pra você, mãe. Se você achar que tem alguma coisa errada com teu filho, vai procurar ajuda, pergunta para 1, 2, 3 médicos se for necessário. As pessoas, elas falam nas redes sociais, mas às vezes o nosso coração de mãe sabe que não tem alguma coisa, que tá alguma coisa errada, sabe? Foi o que aconteceu comigo, sabe? Graças a essas palpiteiras da internet, me acendeu uma luzinha. Poxa, será que não é isso que tá causando esse problema no meu filho? Eu percebi o atraso no desenvolvimento, eu só não sabia o porquê que tava tendo esse atraso. Que assim, me falavam que era normal, que era o esperado, que tava certo, porque ele era prematuro. Mas de qualquer forma, eu fico muito feliz que eu consegui descobrir isso cedo. Porque geralmente as pessoas só descobrem quando a criança já tem 2, 3 anos. É uma crise muito, muito sutil. Espero ter explicado um pouquinho o que aconteceu comigo. A gente ainda tá em tratamento, né? Ainda não zerou 100% as crises. Eu sei que eu não tenho postado muito aqui, mas eu prometo que eu vou voltar. Então, se você puder já deixar o like, deixar um coraçãozinho nesse vídeo, eu vou ficar muito feliz. Claro, se inscreve no canal, porque eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês. E eu posso postar um pouquinho de vlogs por aqui também. Me segue também nas outras redes sociais, que eu vou deixar todas passando aí na tela. Obrigada por nos acompanhar, beijo e até o próximo vídeo.